Então, cada uma dessas experiências, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa e a independência americana, cada uma delas tem alguns textos de inspiração, tem alguns filósofos políticos de inspiração e tem um texto jurídico que é importante ser conhecido. Aqui a aula é muito rápida, não vai haver tempo para isso, mas eu recupero, porque eu uso com os alunos do primeiro ano, e eu acho que são textos, são clássicos, eles são textos que comportam leitura e releitura, e eu recomendo a vocês que leiam. O Bill of Rights em inglês não é longo, existe versão traduzida, e ele nos ajuda a entender, mais do que uma espécie de uma remissão hipotética, repito, a Magna Carta de 1215, o Bill of Rights é que estabelece esse pacto entre o soberano e o parlamento. Então, as bases do liberalismo inglês, e o liberalismo inglês é o primeiro e é aquele que mais explicitamente quer um regime de paz para os negócios. Então, para o capitalismo, ali é a sede do capitalismo, é quando as empresas têm o maior desenvolvimento, e esse pacto de convivência política tem muito a ver com isso, com reconhecer a liberdade de contrato, a proteção da propriedade, isso está na base daquele Estado. E, então, em 1688, o que se estabelece, depois de um período de muitas guerras, de um período eles tiveram um período republicano de Cromwell, entre 1653 e o final daquela década, também um período sangrento, tinham tido as guerras, a Revolução Puritana um tempo antes. Então, a Inglaterra vivia um período assolado por guerra. E o que acontece em 1688 é uma revolução que acontece sem sangue, pela qual há uma troca de governo, e o governo que chega assume um compromisso, aceita uma pactuação com o parlamento de exercer um governo limitado. Então, é a base do que vai ser depois a monarquia constitucional. É uma monarquia limitada. E é um modelo tão forte que vai ser perseguido pelos países, inclusive pelo Brasil. Ele vai ser tentado no início do Brasil independente, uma monarquia constitucional, tendo isso como referência. É, na verdade, a grande referência de Montesquieu, quando ele fala da separação de poderes. Era um poder em que havia uma pactuação entre o parlamento e o monarca. Então, isso é uma coisa importante. Essa pactuação ela não vem num texto escrito. Ao contrário, é isso que eu estou frisando para vocês, é que o pacto político precede o texto escrito. O texto escrito é forte porque ele espelha bem as condições de possibilidade de um pacto político. E como nós, no direito, somos destreinados a fazer isso, a gente é treinado a fazer o contrário, a pegar o texto e querer impor a força para o texto ou pelos mecanismos de controle. E a gente se surpreende quando isso não funciona. E aí a gente diz que o brasileiro é isso, que as instituições brasileiras são aquilo. E não, nós temos que entender qual é a condição de formação desse pacto político. E esse momento fundador da modernidade revela essas condições. Então, na Revolução Gloriosa inglesa, o Bill of Rights é uma peça importante. Eu vou fazer alguns destaques daqui a pouco com vocês. Na Revolução Francesa, a peça que tem esse papel é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que é o documento que precede a Constituição de 1791 na França, quando então estava sendo feito o processo de transição. Houve a queda da Bastilha, o processo violento, mas se segue uma Constituinte, que vai ser mais lenta do que se esperava. Na França tem dois passos, primeiro 1791 e depois 1793, quando acontece a Revolução Jacobina, a Revolução Explosiva, a revolução que tenta, de fato, quebrar a base burguesa, mas ela vai sofrer um retrocesso. Mas o documento de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu vou copiar só um pequeníssimo trecho, ele deveria ser lido, primeiro porque ele é muito curto, e ele tem as bases de muita coisa que está no direito administrativo. O controle de contas está lá, os controles em geral estão lá, a ideia dos empregos públicos está lá. Então, é um documento cuja leitura eu recomendo vivamente. E, por fim, a independência americana. A Revolução Burguesa nos Estados Unidos ela se dá em dois passos. O primeiro é a independência da Inglaterra, que é proclamada oficialmente em 1776, mas vai se estender, um processo que vai se estender até 1793, quando finalmente será firmado um tratado de paz.
E depois vai ter episódios ainda de guerra também. O ataque ao Capitólio, que agora nós vimos em 6 de janeiro, pelo Trump, ele tinha tido um antecedente em 1812, quando os ingleses puseram fogo ao Capitólio. Então, esse contexto de guerra tem antecedentes. Mas, voltando à independência americana, tem um processo de transformação, um processo de revolução burguesa nos Estados Unidos, que nos diz respeito, tem a ver com a independência, vai se completar com a Constituição. Também é um processo que merece ser compreendido. Eu leio esses textos com os alunos na Teoria Geral do Estado e recomendo que eles leiam. São textos clássicos aos quais nós voltamos e nos permitem compreender isso que eu acabei de dizer, que o pacto político precede e ele explica a força de certos documentos jurídicos, e não o inverso. Como a gente acha que um texto jurídico bem feito muda a realidade. Ele não muda. Ele muda se ele for a expressão de uma sociedade já aberta à transformação e se ele for o registro daquela transformação. Então, no caso da Inglaterra, acho que a característica mais importante dessa revolução, da Revolução Gloriosa, é que o parlamento passa a ficar no centro do poder. E quando a gente vê o saldo histórico das 3 revoluções, a inglesa, a francesa e a americana, a gente vai ver que nós nos habituamos a falar da supremacia da Constituição. E na Inglaterra não se fala em supremacia da Constituição, se fala em supremacia do parlamento. Da mesma maneira, na França, se fala em supremacia do parlamento. Porque o parlamento foi uma conquista histórica. Na Inglaterra, o que eles chamam de Constituição é um conjunto de documentos. Inclui a Magna Carta, inclui o Bill of Rights, inclui o habeas corpus, o ato de habeas corpus. É um conjunto de normas que compõe o que eles chamam de Constituição. Mas é muito importante para eles a conquista dessa centralidade do parlamento. Tudo se passa no parlamento. E tem essa força histórica desse documento. Então, aqui são trechos do Bill of Rights em que eu destaquei alguns. Vejam, primeiro, que o pretenso poder régio de suspender a vigência ou execução das leis sem o consentimento do parlamento é ilegal. Eles estão formulando, antes de mais nada, aliás, vamos ler um pouco ao começo, os lordes espirituais e temporais, bem como os cidadãos comuns. Então, aqui já está fixada essa divisão do parlamento inglês em Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. Com o passar do tempo, a Câmara dos Comuns vai ganhando importância e vai passando a ser decisiva. Esse é o processo da democracia. Por isso que nas bases liberais, quem tem preponderância é a Câmara dos Lordes. Fundando-se em suas respectivas credenciais em eleições, reunidos agora em uma assembleia plena e livremente representativa dessa nação, declaram, ao reivindicar e afirmar seus antigos direitos e liberdades, e aí eles vão declarar, reunidos agora em uma assembleia plena e livremente representativa dessa nação. Aqui, essa expressão encerra um conceito que é fundamental para a gente entender, eu acho, o problema do direito público, o problema do direito público no Brasil, que é a fraqueza do Instituto da Representação Política. Então, o direito público quer suprir essa debilidade da representação política de várias maneiras, principalmente fortalecendo os mecanismos de controle. E eu vejo um esgotamento desse problema. Não adianta nós fazermos mais instituições de controle, mais normas rígidas, mais punições. Acho pouco provável que a gente renove o direito público por aí. Eu acho mais provável uma renovação frutífera do direito público passar pela renovação dessa base política que está aqui. Né? Não é à toa que esse documento de 1688 ainda é considerado a Constituição da Inglaterra, portanto, mais antiga do que aquela que é considerada a Constituição mais antiga que a americana, porque esse pacto está de pé até hoje. Passou por guerras, passou por uma série de coisas, mas está de pé até hoje. Bom, o que era, então, a essência desse pacto? Pretenso poder régio de suspender a vigência ou execução das leis sem consentimento do parlamento é ilegal. Então, é primeiro o bloqueio do parlamento a arbítrio do monarca. Isso vai fazer as bases da monarquia constitucional. Como eu disse para vocês, o Brasil, quando se torna um país independente, vai no processo de independência, a primeira constituição dele, a primeira constituinte é estabelecida em 1823, e em 1824 será editada a primeira Constituição.
E os constituintes do Brasil, ao contrário do que a gente martela e repisa muito, eu acho que é outra coisa outro recado que eu queria passar para vocês, é que a gente não caia nessa afirmação de um determinismo negativo do Brasil. Ah, o Brasil não tem jeito, o Brasil, bom seria se nós fôssemos uma democracia madura, porque na Europa é assim. Não é verdade. Na gestação da primeira Constituição brasileira, o modelo que se buscou seguir era o modelo da monarquia constitucional, era exatamente esse modelo. Só que teve uma particularidade histórica, e não é por causa do povo e tal, por causa da conjunção de poder na época, porque tinha uma bancada liberal no parlamento, que era conduzida, que tinha uma presença muito importante de José Bonifácio, dos irmãos Andrada e de outros, mas ela fica derrotada, porque eles querem escrever uma Constituição que tinha exatamente esse princípio, né, que prevaleceria a monarquia. E Dom Pedro I, que era o monarca, diz: eu só vou aprovar se a Constituição for digna de mim. E quando ele percebe que os poderes dele iam ser subordinados ao parlamento, ou iam ser limitados pelo parlamento, ele diz: essa Constituição não é digna de mim. E é interessante porque o estupim disso aí é uma discussão sobre a liberdade de imprensa. Quando começa a haver uma discussão sobre a liberdade de imprensa, ele diz: aí dissolve a Constituinte, José Bonifácio é exilado, e a Constituição que virá, a Constituição será outorgada por Dom Pedro, ela tem o poder moderador. Né? Então, a Constituição Imperial, e eu acho que é outra alerta que eu faço para vocês, é cuidado com o uso da expressão poder moderador. A expressão poder moderador, ela era abominada no período do Brasil imperial. Tanto que a primeira coisa que foi feita, quando a República foi proclamada, foi extinguir o poder moderador, para crítica de alguns, porque o poder moderador era baseado no Conselho de Estado. O Conselho de Estado é uma figura que existe na França até hoje e é a sede do direito administrativo, inclusive é a sede intelectual do direito administrativo, onde aquilo é renovado, novos debates são feitos. Nós copiamos esse modelo, poderíamos eventualmente ter modernizado o Conselho de Estado, que tinha um papel administrativo que não era desprezível. E, no entanto, com a proclamação da República, isso foi jogado fora, porque tinha um ódio do poder moderador. O poder moderador era o sinônimo do arbítrio, da limitação das liberdades, da negação do federalismo. Então, cuidado ao pensar em poder moderador. Bom, mas então nós voltando aqui a essa a ideia da formação quando eu falei, o liberalismo é o parlamento no centro. O parlamento não chega no centro e diz: eu cheguei aqui. É uma construção histórica e é uma pactuação que se baseia no reconhecimento de limites. Então, hoje, quando a gente estuda a jurisprudência, né, o que são os leading cases, os casos, os marcos importantes, são aqueles que fixam certos padrões de entendimento da realidade. Olha, tem um padrão de entendimento que não aceita certas coisas. E aqui estava se estabelecendo um padrão de entendimento pelo qual o rei não podia fazer certas coisas. Por exemplo, não podia exercer arbítrio na execução das leis, ele tinha que consultar o parlamento. O pretenso poder régio de dispensar a obediência das leis ou de sua execução, como foi feito ultimamente, é ilegal. Então, não pode suspender a vigência de leis e não pode interpretar arbitrariamente a lei. Outra coisa é que a eleição dos membros do parlamento deve ser livre. E uma última que está aqui, os parlamentos devem ser convocados com frequência. Isso vai acontecer na França também, isso é interessante da gente ver que um processo de evolução do liberalismo, que depois vai desaguar, por isso que as bases da democracia liberal estão nessas prerrogativas do parlamento. O parlamento não se reunia com frequência. Foi uma reivindicação histórica e foi um compromisso, é base até hoje está tão incorporado, está tão enraizado na nossa realidade histórica que a gente nem lembra disso. Mas nós podemos pensar que a base do Estado de Direito é que o direito é produzido pelo Legislativo, é a lei geral abstrata produzida pelos representantes do povo. Isso tem base aqui. Então, é um parlamento que se reúne com frequência, um parlamento que não pode, cuja a eleição dos parlamentares tem que ser livre. Então, a releitura desse documento hoje nos faz pensar numa coisa que tem me chamado muita atenção, e também em direção a isso que eu estou chamando de reconstrução do direito público, é que o direito público no Brasil foi dividido em muitas caixinhas. O direito administrativo é uma caixinha, agora essa caixinha está se subdividindo, né? Foi criado o direito administrativo sancionatório, que é outra caixinha,
E tem outra caixinha do direito público, que é o direito eleitoral e o direito que trata dos partidos das eleições. Nós temos muita dificuldade em entender o direito eleitoral, porque ele está tão cheio de minúcias, de normas imprevistas, que surpreendem, que ele ficou muito longe do cidadão comum. E eu acho que isso compromete o direito público, isso compromete as bases da nossa democracia. Quando a gente vai tentar interpretar um fenômeno como nós estamos vivendo hoje, quer dizer, um país que vinha no exercício da sua democracia, comprovando a maturidade do exercício democrático, por exemplo, na alternância de poder, que é um teste que se faz no mundo todo. Quando é que uma democracia está madura? Quando existe alternância de poder. Né? Você tem alguns grandes partidos ou vários partidos na sociedade. Quando um é vitorioso, na eleição seguinte ele é derrotado e o outro é vitorioso, isso é o sinal da democracia madura. E o sinal mais importante é quando há dupla alternância. Aquele que era vitorioso vira derrotado e depois ele vira vitorioso de novo. Por esse teste nós não passamos ainda. Então, o Brasil vinha caminhando numa democracia mais consistente e capaz de processar suas divergências e diferenças no âmbito das instituições. O parlamento era uma instituição importante. Quando emerge na sociedade uma força política que vence as eleições e afirma: olha, eu não respeito o parlamento, eu fui parlamentar 20 anos e não respeito o parlamento, eu não respeito o Supremo Tribunal Federal, isso não está muito errado. Quer dizer, que ele entrou por frestas do sistema. Por como é que frestas são essas no sistema? Esse sistema estava muito frágil, ou porque excluiu as pessoas, ou porque a representação perdeu o sentido. Eu acho que tem explicado, não tem uma explicação única para isso, não tem bala de prata, mas certamente tem um conjunto delas. E, na minha opinião, o enfraquecimento da representação política, a criação dessas caixinhas no direito público, é uma explicação importante. Quem quer pensar o direito público deve pensar por aí. Então, a liberdade de eleição dos membros do parlamento, e isso a gente pode trazer para o tempo contemporâneo, isso não é um problema exclusivo do Brasil. Né? Não, agora nós temos, pelo menos, esse consolo histórico diante do que nós vimos acontecer nos Estados Unidos. Primeiro, a gente sabe que tem uma crise internacional da democracia e a crise desses valores. Então, a gente também não deve se acomodar na explicação de que é porque o Brasil é um país atrasado e os países modernos estão em outro rumo. Não é verdade. Né? Tem problemas aqui e ali, e a questão é saber como é que a resposta é produzida. E eu acho que a academia, quem está no curso de especialização, a elite jurídica, tem quase que responsabilidade pela produção dessas respostas. É uma provocação que eu dou a você. Então, a condição de produção dessa liberdade de eleição, ela vai ser, depois nós vamos ver que na Inglaterra, o século XIX, ele vai ser tomado pelas reformas eleitorais. Também tem uma pressão muito grande pela reforma das leis eleitorais, e não ficou aqui. Isso continuou, e é por isso que essa democracia ela é sólida, ela foi testada historicamente, ela foi recusada. Então, às vezes, o embate político, quando ele termina na vitória da democracia, isso fortalece o processo. Eu ainda queria enfatizar aqui mais 3 aspectos. Já enfatizei que a eleição dos membros do parlamento deve ser livre. Já enfatizei o problema da convocação dos parlamentos com frequência, porque isso, na realidade histórica daquela época, isso vai aparecer na Revolução Francesa também, os parlamentos eram convocados ocasionalmente, e também era prerrogativa real convocar o parlamento. Então, o funcionamento do parlamento e o funcionamento regular foi uma exigência do processo político e do processo liberal. Transpondo para o tempo de hoje, a gente dirá o livre funcionamento do parlamento é uma condição, né? E não, quando a gente fala de eleição livre, é a eleição não condicionada pelo dinheiro. Nos Estados Unidos, a degradação da democracia, ela começa, não sei quando ela começa, mas há notícias, há registros de que várias coisas, o peso do dinheiro lá é uma coisa avassaladora, foi associada como o uso do dinheiro e a compra de propaganda foi associada à liberdade de expressão. Então, aquilo é um grande encruzilhada da democracia americana. E para nós isso será importante também. Bom, para completar, então, essa condição de funcionamento do parlamento é base da democracia, da base do Estado liberal.
mas ele também se baseia na garantia de algumas liberdades. Uma delas é a liberdade de palavra, a liberdade hoje chamada liberdade de expressão, que não à toa tem mobilizado o nosso Supremo, tem mobilizado o Congresso na produção de leis para tentar resolver ou disciplinar ou impor consequências, impor responsabilidades, por exemplo, a produção de notícias falsas, a produção de notícias fraudulentas, que é um processo que contamina hoje a vida social. Então, quais são os limites, qual é o nível da responsabilidade, é uma dificuldade que os países todos estão enfrentando. E isso é uma coisa importante aqui para a gente definir a condição da nossa liberdade. Um outro aspecto que eu quero marcar é aquilo que eu dizia, que um documento muito voltado para a proteção da propriedade. Então, não vamos confundir democracia, né, o governo liberal com o governo social, por exemplo. O liberal, o fundamento dele é a defesa da propriedade. Que os jurados devem ser alistados, sorteados, que os jurados incumbidos de julgar em processos de alta traição devem ser proprietários. Então, por exemplo, uma condição de que aqueles que o júri, que é uma instituição importante, pois vai ser também copiada no Brasil Império, devia ser conduzido por proprietários. A condição de proprietário daria uma espécie de garantia de que a pessoa não ia se mover por interesses menores. Um outro princípio importante hoje, quando a gente está falando de direito sancionatório, que é base do rule of law, é base do Estado de Direito, é que as aplicações ou combinações de multas e penas sem culpa formada são ilegais e nulas. É a base do devido processo. Né? Você não pode impor a alguém, nem julgar pela imprensa, nem julgar sem ouvir a outra parte. Isso é basilar no Estado de Direito. E isso está aqui num documento que é a expressão de um pacto político. E que é uma das razões da solidez do regime britânico até hoje. Esse pacto constitucional, quando ele é escrito, ele tem por trás uma história, um compromisso que é estabelecido e um compromisso que é mantido. Quando a gente transpõe isso para o Brasil contemporâneo, o Brasil, até 2016, é quase que uma das surpresas da Constituição brasileira, e na segunda parte da aula nós vamos poder discutir um pouco isso, é a resistência, a capacidade que aquele compromisso que estava debaixo da Constituição, que estava sob a Constituição de 88, o compromisso da Constituinte, soube garantir a flexibilidade necessária para a pactuação de diferentes formas de convivência, diferentes regras, ora afirmando os direitos, ora recuando, mas o compromisso com a vida da Constituição permanecia até recentemente. Então, recentemente, a crise brasileira e a crise da Constituição é nessa agressão, na quebra do compromisso da manutenção do pacto constitucional, a despeito de, às vezes, ele invocar nominalmente da boca para fora a Constituição. Mas a condição de sobrevivência da Constituição está em questão, né? Tá em dúvida. O conceito de democracia madura poderia ser considerado uma utopia? Existe algum país que hoje se encontre nessa condição? Muito boa observação. Se o conceito de democracia madura, não, esse conceito é um conceito, acho que subliminar, né? Ele é usado muito por contraste, quando se fala no Brasil que a democracia, como se as outras fossem melhores. E uma resposta que os cientistas políticos dão é que as democracias mais antigas, elas foram mais experimentadas e elas foram calibrando as suas regras. Então, a característica da democracia é que ela não tem um manual, ela não tem uma regra pronta. A democracia ela foi se consolidando ao longo do processo histórico. Quando a gente vai ver que o processo, as regras eleitorais foram sendo moldadas ao longo da história, tanto assim que elas não têm padrão ao longo do mundo, você tem diferentes configurações dos sistemas eleitorais, as regras de formação dos partidos também foram se consolidando ao longo do mundo, mas existem, então, alguns contextos, para lembrar da Alemanha, que é um país que foi dizimado pela guerra e depois foi reconstruído, então algumas regras foram feitas em cima disso, para evitar a concentração de poder. Por exemplo, a questão do voto distrital misto foi criado lá para evitar a concentração de poder e para permitir que diferentes eleições, diferentes eleitores, diferentes visões incidissem sobre as eleições e nenhum ia pesar sobre o outro. Então, o que eu estou chamando de democracias maduras são as democracias mais antigas,
e que têm experiências históricas que foram sendo aperfeiçoadas. E, portanto, isso no Brasil, a gente não deve ver. O que eu estou querendo é vacinar, nos vacinar contra dois problemas. Um é uma espécie de complexo de inferioridade. Nelson Rodrigues falava em complexo de vira-lata, que não é só o Nelson Rodrigues, tem uma outra explicação que eu não vou entrar agora. É um pouco, às vezes, a apreensão fácil do patrimonialismo, ela nos conduz a essa coisa, dizer, existe um determinismo, o Brasil sempre vai ser inferior, porque a elite não é esclarecida e nós estamos condenados, a nossa democracia, não ir para frente. E a outra, que é paralela a essa, é a ideia de que existe um modelo ideal de democracia, ou do que seja, que está fora do país, e que nós estamos distantes desse modelo e nunca vamos chegar. São duas crenças, na minha opinião, equivocadas. Seja porque as democracias maduras, elas são exatamente isso, democracias experimentadas, que foram sendo depuradas ao longo do processo histórico. E seja porque não há esse único modelo. Tem vários modelos. Tem um livro que se usa na ciência política, que é bem representativo, se alguém tiver interesse, se chama Modelos de Democracia, do Aaron Liebhardt, em que ele já fez até mais de uma edição, e inclusive colocou variáveis diferentes. Ele para analisar os diferentes modelos de democracia, ele põe mais de 10 variáveis, desde se é pluripartidário ou se é bipartidário, se predomina o gabinete ou se predomina a assembleia, se é parlamentarista, se é presidencialista, se o Banco Central tem autonomia ou não. Então, tem uma série de variáveis, e a observação é feita de acordo com isso. Então, isso acho que pacifica, nos reencontra com o nosso destino, saber que nós não somos, né, atores menores de um país menor, inferiorizados. Ao contrário, o futuro da democracia está nas mãos da gente. E não subestime o papel que a elite jurídica pode exercer. Por isso que essa manhã de vocês aqui é importante, a dedicação que vocês têm a refletir sobre o direito brasileiro, o Brasil, é muito importante, é um investimento no futuro do país. É uma coisa interessante que alguns avanços que o Brasil fez, grandes, eles são como se fossem invisíveis. Aliás, eu cheguei a pôr essa expressão no artigo Estado invisível. Quando a gente estuda federalismo no Brasil, tem três experiências muito importantes. E a mais recente, eu até estou escrevendo um pequeno artigo sobre isso, é a experiência do Fundeb, que, na verdade, contraria essa crença que é muito disseminada. É verdade que a gente tem esse hábito da descontinuidade administrativa no Brasil, mas a gente tem algumas experiências muito importantes de continuidade, especialmente no campo da saúde e da educação, que, por algum motivo difícil de entender, não são conhecidas do público, mesmo da comunidade jurídica. A experiência do Fundeb e a experiência do SUS são muito importantes nesse sentido. Quando a gente pega a história do SUS, isso está no artigo que eu passei para a leitura de vocês. É o que eu vou discutir na segunda parte da aula. O SUS foi previsto na Constituição como um sistema único de assistência à saúde, que é uma rede regionalizada e hierarquizada, composta por estados e municípios. Mas isso era muito difícil de fazer. A cooperação federativa é muito difícil de fazer. Quem financia, quem executa, e mesmo assim, no caso do SUS, ele foi sendo edificado. E eu tenho uma passagem no artigo em que eu mostro as diversas, depois eu vou marcar isso com vocês, que eu mostro as diversas normas que foram sendo produzidas. Sob o governo, começa no governo Itamar, aliás, começa antes, começa no próprio governo Collor, com a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, depois a Lei 8.142, que regulamenta os conselhos de saúde, depois a norma operacional da saúde, já no governo Itamar, depois no governo Fernando Henrique se avança, no governo Lula se avança, é uma construção que vai passando por vários governos. A grande grita hoje em relação ao SUS é o desfinanciamento. E aí sim, vários governos de vários partidos foram limitando o financiamento da saúde. Mas a ideia da rede regionalizada e hierarquizada e da cooperação federativa é uma ideia muito forte e que, para espanto nosso, sobreviveu à passagem de vários governos. E a gente, por alguma razão que é difícil entender, a gente não enxerga isso. E no caso da educação está acontecendo uma coisa parecida. E a gente acaba de viver uma vitória no Congresso Nacional muito importante, que é a derrota da PEC 186, que pretendia revogar os mínimos da saúde e educação, sob o falso pretexto de que os prefeitos e governadores de estado deviam ter liberdade para pactuar o seu orçamento.
Nós sabemos que esse é um falso pretexto, porque, na verdade, essa liberdade de pactuação sempre significou, né, ela foi experimentada no Brasil nos dois períodos autoritários, no Estado Novo e sob o regime autoritário de 64, sempre significou tirar recursos da saúde e da educação. Aquilo era uma falácia e foi derrubado. Por que foi derrubado? Porque teve uma articulação, por exemplo, do CONSED e da Undime, ou dos secretários estaduais de educação, dos secretários municipais de educação, no caso da educação, e no caso do município, os secretários estaduais de saúde e gestores municipais de saúde. Então, na verdade, existe já, o Brasil aprendeu como é que faz, e aprendeu no caso da educação, tem duas coisas que vêm logo antes, aconteceram no ano passado, em pleno governo Bolsonaro, sob o bombardeio aos direitos sociais, o Congresso aprovou a emenda constitucional 108, que torna o Fundeb permanente, e depois aprovou a lei que regulamenta o Fundeb. E essa lei foi quase uma batalha parlamentar intensíssima. O que acontecia? Foi aprovada a emenda do Fundeb, foi acrescido o valor de recursos que a União vai aportar ao fundo, quer dizer, o Fundeb ficou um fundo rico. O que o setor conservador quis fazer? Ele quis pegar uma parte desse recurso e levar para a educação privada. E aí foi uma disputa muito intensa no Congresso. E o setor público venceu. A ideia de que esse recurso não podia ser desviado da educação pública prevaleceu. Então vejam que tem uma coisa que não aparece no Brasil, que mostra do vigor da nossa democracia e que está aí, mas a gente não está vendo. E mostra então, que essa é uma democracia experimentada. Eu gosto de usar esse exemplo porque ele é totalmente fora dos livros. Quando a gente pensa o que era o Fundeb, era uma emenda que alterou as disposições constitucionais transitórias. Uma coisa completamente heterodoxa. Disposições transitórias é aquilo que você faz ali para os primeiros 6 meses, depois da edição de uma lei, para os primeiros ano, 2 anos. Não, nós estamos com 30 anos de Constituição em vigor e ainda estamos alterando as disposições transitórias. Mas o fato é que isso funcionou. O fato é que tem uma articulação nacional, alguns estão desdenhando, dizendo que é corporativismo, na minha leitura não é. Por exemplo, todo o segmento de controle se fez uma nota em defesa da permanência da vinculação. Então você tem sim os defensores da democracia no Brasil, dos direitos sociais estão aí. É que a gente não está sabendo contar essa história para fora. No Brasil tivemos praticamente 7 constituições e a atual, além de ser recente, passou por mais de 100 emendas, enquanto a norte-americana é bem mais antiga e passou por apenas 27 emendas. Essa quantidade exacerbada de emendas não gera um clima de insegurança jurídica? Esse quadro não demonstra que somos um país meio imaturo e necessita passar por um processo de amadurecimento legislativo? A pergunta é muito boa. Eu tenho um artigo em que eu analisei essa questão, que eu procuro responder, que é um artigo que eu produzi exatamente a propósito dos 30 anos da Constituição. E nesse artigo, eu divido a explicação da permanência da Constituição, ela tem 3 fatores, da Constituição de 88 brasileira. O primeiro é esse aspecto político, esse compromisso constitucional, que vai ser quebrado em 2016. Porque tem 2 coisas em 2016, que é o impeachment muito mal explicado e a emenda 95, que é uma emenda que vai ter efeito, projeta seus efeitos por um prazo muito longo, e ela, então, é sinal de uma mudança, de uma inflexão muito profunda que abala, eu acho, esse compromisso constitucional que nutria o Pacto de 88. A segunda razão da permanência do Pacto de 88 é exatamente a força das políticas sociais. Isso que eu acabei de explicar agora, acabei de falar para a Juliana. Quer dizer, que a gente está num período duríssimo, né? O discurso autoritário, dia sim, no outro também, contra os direitos sociais, contra a saúde pública, e não obstante, o Congresso, que estava se precipitando, né, a presidência da Câmara e do Senado, queria votar rapidamente, estava forte, porque acabou de ser eleita a presidência da Câmara e do Senado, achou que ia votar, emplacar, porque tinha o centrão, e teve que recuar. Teve que recuar porque a grita social foi muito grande. Então, quer dizer que as políticas sociais, em especial essas emblemáticas políticas da saúde e da educação, estão longe de ser perfeitas, mas elas acharam um caminho, elas estão estruturadas, e essa estruturação passou a ser defendida pelo povo brasileiro, vamos dizer genericamente, mas pelas instituições brasileiras. Então, é o segundo fator de permanência da Constituição de 88. E o terceiro fator de permanência da Constituição de 88
é o aspecto normativo. Então, tem um aspecto político, compromisso político, tem um aspecto social, que é a força das políticas sociais. A força das políticas sociais, ela se traduz em algumas coisas, por exemplo, política de cotas, o ProUni, né, trazer os pobres para a universidade, isso é uma coisa nova no Brasil, e vem dentro dessa política educacional. E, por fim, o terceiro aspecto da permanência da Constituição de 88 é o aspecto jurídico, essa flexibilidade normativa, que pode ser explicada por dois fatores. Um é a estrutura normativa. Essa estrutura, baseada em princípios e uma liberdade de interpretação concedida não apenas ao judiciário, mas a vários atores, ela dá mais possibilidade de atualização da Constituição e uma pactuação que foi sendo renovada em diversos cenários. Mas uma outra explicação é exatamente a capacidade de emenda. Então, as emendas, e aí eu me valho de um autor do Rio de Janeiro, que é o professor Rodrigo Brandão, escreveu sua tese de doutorado sobre isso, mostra que as democracias mais recentes, todas elas têm uma dinâmica de grande emendamento. Então, esse processo não pode ser entendido pela sua exceção, que são os Estados Unidos. Até porque nos Estados Unidos o que você tem é uma capacidade de atualização pela interpretação da Suprema Corte muito grande. Até tem um livro de um professor de Yale, o Bruce Ackerman, em que ele explica como é que a Constituição americana resistiu a três grandes rupturas, que são a Guerra de Secessão, o New Deal, que no caso do Brasil foram fatores, por isso nós temos 7 constituições, porque quando você tem uma ruptura social muito grande, como o caso da Guerra de Secessão, você tem uma reconfiguração do país. Lá não houve, no caso da Guerra de Secessão, e eu antecipo uma coisa que eu ia falar, mas está aqui na minha exposição, mas para o bem e para o mal. Porque a Guerra de Secessão, se a gente lembrar, que acontece na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, ela acontece porque os estados do Sul queriam manter a instituição da escravidão, que os estados do Norte não queriam mais. E os estados do Sul tentam se retirar do país. E o Lincoln consegue garantir, a duras penas, uma guerra que dura 4 anos, uma guerra também fratricida, para surpresa dos americanos, dura muito, e os sulistas são derrotados, e aquilo termina com as emendas da reconstrução. Tem 3 emendas da reconstrução que na prática, fazem a superação da escravidão nos Estados Unidos, a libertação dos escravos nos Estados Unidos. Só que esse pacto, e para a gente, de novo, não ficar com complexo, esse pacto é contradito, é contraposto pouco tempo depois. Tanto assim que vem, primeiro, em 1896, a jurisprudência da Suprema Corte consagra uma coisa odiosa que vai ser a fixação da base do racismo nos Estados Unidos, que é a jurisprudência do caso Plessy versus Ferguson, os separados mas iguais, que diz bom, a gente garante igualdade racial, mas as pessoas podem ser separadas, não contraria a Constituição ser separado. Aquela ideia do bebedouro para branco e bebedouro para negros, os colored people sentados no fundo do ônibus, aquilo que a gente vê em filme, tem origem ali e tem depois origem nas chamadas Jim Crow Laws, que estão na base do racismo americano. Então, os estados fazem as suas leis segregando. E o fim da segregação vai ser representado por uma outra era da Constituição americana, que é a era dos direitos civis, a partir de 1954. Mas eu dei toda essa volta para dizer que os Estados Unidos viram uma situação peculiar, porque eles têm essa capacidade de atualização da Constituição via Suprema Corte. Por isso que o Bruce Ackerman diz que por isso que foi possível sem que as rupturas fossem processadas por dentro. No caso brasileiro, e especialmente mais recentemente, isso é feito pelas emendas, e o professor Rodrigo Brandão mostra isso, como as constituições das redemocratizações dos anos 90, dos anos 2000 fizeram. Não é uma mazela, às vezes é um fator de uma capacidade de adaptação importante. Não quer dizer que todas as emendas são positivas, ao contrário, algumas esvaziam, de fato, o sentido da Constituição, mas, de alguma maneira, essa Constituição sobrevive e está íntegra, e essa é uma questão para pensar.